Mas uma outra pesquisa do Ipsos também, agora de 6 de julho da semana passada, mostra que só 28% dos brasileiros confiam nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, são estes que vão apurar o sistema eleitoral brasileiro. Pelo menos 2/3 dos brasileiros, ou seja, mais de 2/3 dos brasileiros, não confiam nessas pessoas. Então a democracia brasileira fica, sem absolutamente nenhuma transparência, na mão de um grupo que 2/3 dos brasileiros desconfiam. Ora, isso não pode ser um sistema confiável. A democracia brasileira não pode descansar sobre esses ombros. É um risco muito grande para a população. O que acontece? Alguns argumentam o seguinte: não, a gente vai ter as próximas eleições e se tiver o voto, vai ter uma enxurrada de ações na justiça. Ou seja, as pessoas que argumentam isso, elas estão dizendo assim: olha, é melhor a gente ter uma fraude sem disputa, uma fraude garantida, do que um sistema que permita, pelo menos, a gente avaliar se houve fraude ou não. Mas Paulo, nos Estados Unidos, mesmo com todos os indícios de fraude, Donald Trump acabou perdendo, Joe Biden acabou eleito. Eu falo, mas graças a todos esses indícios de fraude e essas disputas eleitorais, hoje quase todos os estados americanos que passaram por esse processo aprovaram suas reformas eleitorais, aqui a legislação eleitoral estadual. Então eu posso ressaltar aqui a Flórida, de onde eu falo, eu posso ressaltar o Texas, eu posso ressaltar o Arizona, eu posso ressaltar a Geórgia. Todos esses estados estão passando por reformas eleitorais para que isso não aconteça para frente. Então você não vai ter uma mudança no resultado, mas você tem um aprimoramento institucional. E o Brasil precisa sim ter um sistema eleitoral confiável, senão não tem democracia. Democracia onde um grupo que 2/3 dos brasileiros desconfiam decide o resultado eleitoral sem transparência nenhuma, ora, não é democracia coisa nenhuma. E o que é curioso aqui no Brasil, né, é que você está falando das reformas que os estados americanos estão aprovando. Aqui no Brasil existia quase que uma unanimidade em relação aos vários partidos. Todo mundo concordava que precisava existir, como você disse, um sistema auditável. A gente não tem um sistema auditável. A gente tem um sistema que diz, né, como o Rodrigo Constantino, que é nosso colunista aqui da Gazeta, também gosta de repetir, diz o Barroso, la garantia sou eu. Eu estou garantindo para vocês que é auditável, mas ninguém nunca viu, ninguém acompanha, ninguém consegue conferir. Teve todas aquelas coisas estranhas das últimas eleições, 2014 e 2018. O próprio PSDB questionava em 2014 o resultado das eleições, agora voltou atrás. E aí eu quero entrar aqui no levantamento que você fez nos teus últimos vídeos, no teu canal. Você faz os teus famosos dossiês, né? Você vai fazendo uma cronologia de como várias pessoas foram mudando de opinião. E aqui a gente tem, assim, Rodrigo Maia, Simone Tebet, senadores, deputados aos montes, partidos, ex-presidenciáveis, né? A gente tem o próprio Amoedo do Novo, dava entrevistas em televisão dizendo e falando da necessidade, todos, aliás, os do Partido Novo diziam isso, agora está o partido contra o voto auditável. Então fala pra gente o que você lembra aí, quais foram as figuras públicas que você viu que mudaram de opinião e o que aconteceu na tua avaliação disso tudo, Kim? Não, a minha avaliação é que é resistência ao governo Bolsonaro. É um alinhamento ao Lula, isso aí para mim está mais do que claro. A partir do momento que o Rodrigo Maia vem a público dar entrevista, deu ir para Veja falando que está disposto a ajudar o Lula, para mim está claro. O Rodrigo Maia, ele foi o relator da mini-reforma que aconteceu em 2015. Mesmo sendo relator, mesmo tendo vídeo na internet do Rodrigo Maia agradecendo ao então deputado Bolsonaro pela questão do voto auditável, hoje ele se coloca contrário e ainda diz que é uma maluquice do mundo bolsonarista. Você tem o Flávio Dino, que foi uma das pessoas que propuseram a lei do voto auditável. Tem postagens no Twitter, pelo menos desde 2009, do Flávio Dino, defendendo o voto auditável. 2009. São várias e várias vezes. Até porque o voto auditável é uma pauta que começa, inclusive, na esquerda, nos idos dos anos, se não me engano, 98, com o Requião, do Roberto Requião, das primeiras leis. Então vem vindo... Vou te cortar rapidinho aí, o nosso colunista Alexandre Garcia, na coluna de hoje, ele lembra isso, que o projeto já foi aprovado 3 vezes, a primeira vez Roberto Requião, do MDB, Flávio Dino, então no PCdoB, e Brizola Neto, do PDT, todos os partidos de esquerda, ou o MDB, que é sempre alinhado com quem está no poder, né? E depois veio o projeto do atual presidente, na época deputado Jair Bolsonaro, antes do projeto da deputada Bia Kicis agora. Então, havia muito alinhamento mesmo de vários partidos em torno dessa ideia, né? Pois é. Então você tem todas essas figuras de esquerda, inclusive.
Em 2015, tem um vídeo assim que é chocante. É o Glauber Braga, do PSOL, falando: eu não acredito, eu estou concordando com o Jair Bolsonaro pela primeira vez. É isso daí, esse projeto, mesmo vindo de Bolsonaro, é um bom projeto. O pessoal votou em peso a favor do voto auditável. Hoje, figuras como Marcelo Freixo ficam lá, né, bradando os quatro ventos que não, isso aí, querem destruir a democracia brasileira. Você tem o João Amoedo, você tem o próprio Partido Novo nas redes sociais, você tem a Simone Tebet falando que é um grande avanço. Quem mais você tem? Vamos dar uma olhada naqueles tweets que você separou, Kim. O Rodrigo Sim. tem aí para mostrar para nós, aí você pode ir comentando, porque foi você que fez essa seleção. Vamos lá, Rodrigo, mostrar na tela? Então, pronto, aí você tem o primeiro ali que ele passou rápido, era o Rodrigo Maia. Ele coloca lá uma postagem querendo criticar o governo, quando na verdade ele tinha sido o relator. Aqui é isso mesmo, é o Felipe Barros dando RT no Rodrigo Maia, o Felipe Barros falando isso daí, ó. Pô, Rodrigo, você era o relator da mini-reforma. Após isso daí tem a questão do PSDB. O PSDB tanto era a favor, como nas eleições de 2014, tem até um vídeo depois que viralizou nas redes, o pessoal falando, ó, fizemos lá, é um relatório técnico de 281 páginas, mostrando que a urna, assim, não é tão auditável como querem vender a ideia. Tá lá, né, o antes e o depois. No início, somos a favor do voto auditável, depois não eram mais. É o próximo aí. Aí você vê o Aécio Neves também, ele vai, não, ó, não desconfio das urnas e tudo mais, mas acho que é importante aí a questão do voto auditável. O Aécio aí, na verdade, como posso falar, a gente reclama do PSDB como um todo, mas conversando assim com as pessoas da comissão, ele até falando que o Aécio está ajudando, vamos ser um pouquinho justos, até honestos. O Aécio não está se colocando contrário à questão do voto auditável. Aí na próxima você tem aqui ó, o Guga Chakra, eu passei aí, tá ruim para mim aqui o tamanho, eu não consigo ler o... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela. Tá mostrando nesse momento o risco de urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto de papel. Guga Chakra ainda é mais extremista. Não queremos a volta do voto de papel, apenas o voto auditável. E você vê ainda... Uma coisa que me incomoda é ver a mídia e muitas vezes até o Barroso dando entrevistas, desvirtuando, mentindo, sabe, qual é a pauta defendida. Enquanto as pessoas querem o voto auditável, que é o que? O voto eletrônico, com uma impressora acoplada, que o eleitor jamais vai tocar no voto, o eleitor jamais vai poder levar o comprovante para casa, vai cair numa urna selada. Por mais que exista um vídeo de 2017, do próprio canal do TSE, onde o Barroso aparece elogiando as novas urnas, falando como são compactas, tecnológicas, mesmo ele sabendo todo o processo, toda a lei, ele não perde a oportunidade de ir na mídia e falar, ó, é só quer colocar voto de papel, quer voto em cédula. Não, jamais isso foi discutido, jamais. Então você percebe uma certa, vamos falar assim, né, não dá nem para falar nada do STF que sai como uma ofensa, mas assim, não está jogando limpo, vamos falar nesses termos. Gustavo, o Kim falou aí sobre os que voltaram atrás e tem agora as novas narrativas também, né? Porque quem é a favor, quem sempre foi a favor, além de ter que desmentir os que eram a favor e agora são contra, tem que ficar desmentindo as narrativas que eles plantam. Uma delas é essa confusão sobre o voto impresso auditável ser a mesma coisa que retroceder ao voto de papel. O próprio ex-presidente Lula, esses dias, fez aquele tweet escabroso falando que é voltar aos tempos dos dinossauros. É uma tentativa de confundir o eleitorado. E tem gente dizendo que quem aprova o voto auditável, o voto impresso, não está entendendo que está sendo enganado, porque ele nunca vai conseguir provar que aquele papelzinho que caiu na urna tinha o voto dele. É a mesma, ele vai ser enganado da mesma forma como é hoje. O que você tem lido, o que você tem acompanhado, as pessoas com quem você conversa em relação a esses pontos? Em relação à questão da desinformação, que a gente percebe por parte da extrema imprensa, né? Do Barroso, quando ele soltou um tweet falando que a maioria da população era contra o retrocesso, e ele usou uma pesquisa, não foi, Kim? Ele usou o resultado de uma pesquisa. Só que a pergunta dessa pesquisa era uma fake news, né? Ela dizia assim, você prefere urnas eletrônicas ou retorno ao voto em papel?
É claro que a maioria das pessoas preferiram as urnas eletrônicas, elas são mais rápidas, mais práticas e tudo mais, mas o retorno do voto em papel. Eu não me lembro se a palavra usada foi papel ou voto em cédula, que é exatamente isso que você está falando. Essa tentativa de criar uma narrativa do retrocesso, de que estaríamos abandonando a tecnologia para voltar à idade das pedras, ao tempo das cavernas.